Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda na parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, nós estamos tratando no capítulo 4 da pluralidade das existências, onde nós estamos falando da encarnação nos diferentes mundos. Na questão 172, Kardec faz uma pergunta aos espíritos, que foi a seguinte: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? E eles respondem o seguinte: não, vivemos-los em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Essa foi a resposta dos espíritos para Kardec, se referindo que o planeta Terra é um planeta, pelo que a gente entende aqui, nós vamos entrar mais no detalhe, de provas e expiações, ou seja, estamos muito distantes ainda da perfeição. Então é um planeta que Deus nos proporcionou para nos educarmos, a depender das necessidades espirituais de cada um que reencarna neste planeta. Fazendo aqui um aprofundamento, de acordo com o comentário do Espírito Miramês sobre esta questão, ele traz o seguinte: vidas sucessivas na Terra. Vamos ver um pouco mais sobre este ponto. Nem todos os espíritos que ora estagiam na Terra tiveram nela as primeiras reencarnações. Muitos já viveram em outros mundos, das quais guardaram muitas experiências que lhes servem de amparo contra muitos males. Ou seja, não perdemos as nossas habilidades, as nossas virtudes adquiridas ao longo das múltiplas existências que tivemos aqui na Terra ou em outro planeta. Tudo dependendo da escala evolutiva que nos encontramos naquele momento, ou neste momento. A Terra, pelo que sabemos, é um dos mundos atrasados, não dos mais atrasados. No entanto, ele está na situação dos globos que logo passarão de mundos de expiação para mundos de regeneração, onde o amor começa a despontar nos corações das almas e Jesus será entendido pelos processos da dor, de sorte que as lições do Mestre serão vividas na sua feição mais pura. Há, porém, ainda uma distância da teoria dos conceitos evangélicos à verdade prática, se referindo que ainda estamos, existe um longo espaço para ser avançado nesse sentido, ou seja, ainda os ensinamentos do Mestre estão mais na questão teórica do que sendo vivenciada por nós. Nós avançaremos, porque nós estamos em escala progressiva, então a cada nova oportunidade seremos melhores e melhores até encontrarmos a perfeição absoluta, chegarmos no ponto de perfeição absoluta, mas ainda muito que melhorarmos nessa diferença entre o que o Cristo nos ensinou e que de fato estamos praticando e vivenciando. Cabe à doutrina dos Espíritos fazer reviver na Terra os ensinamentos do Divino Mestre na sua pureza, para que as almas descubram pelos próprios esforços a luz do entendimento, dando início à caminhada de libertação espiritual. A humanidade em geral se encontra muito distante da perfeição. Contudo, está a caminho. E isso, para nós outros que convivemos com os homens, é motivo de grande alegria ao vê-los trabalhando dia a dia em busca da melhoria espiritual. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo pode ser entendido em várias dimensões, de acordo com a elevação do espírito. Estamos empenhados, espíritos e espíritas, em buscar na profundidade do tempo o verdadeiro Evangelho, do modo que foi vivenciado pelo guia espiritual da humanidade. Para tanto, devemos nos esforçar no cumprimento desse dever, que para nós outros é uma glória, de recordar o que foi dito para nós há quase 2000 anos. Compete a cada criatura esforçar-se em todas as direções do saber, para que o amor, aquele ensinado por Jesus, venha à tona da consciência, no sentido de libertar todas as criaturas da ignorância, fazendo lembrar a profecia de Moisés, da descoberta do paraíso perdido, onde poderemos encontrar o leite da vida e o mel da perfeição espiritual. Se a lei da reencarnação nos fala que já
passamos em muitos mundos, recolhendo experiências, devemos a esses mundos o que aprendemos. Portanto, a mesma lei do amor pede que devolvamos o que recebemos em forma da fraternidade universal, enriquecendo a vida e despertando em nós os valores que nos foram legados. Não é somente a Terra que tem as possibilidades de receber rebanho de almas e educá-las. Deus não iria criar somente um mundo em condições de ser habitado. Eles são incontáveis, bailando no cosmo à espera da sequência da vida, adicionando sempre os valores do saber e do amor. As vidas que na Terra são vividas não são as primeiras nem as últimas, mas são valiosas, porque nelas o espírito poderá aprender o valor das reencarnações, como escolas de luz dentro da luz de Deus. Ao meditarmos na reencarnação, uma luz de maior entendimento desabrocha em nossos corações, levando-nos a compreender que as vidas na Terra podem se multiplicar quantas vezes forem necessárias para a nossa libertação espiritual. E assim termina o comentário do Espírito Miramês sobre essa questão, né, das vidas sucessivas. E a questão também, que nós devemos aqui aprofundar um pouquinho mais, é que, olhando um pouco, né, como foi dito aqui, na categoria dos mundos, nós sabemos que a Terra está passando, né, da categoria de provas e expiações para o mundo de regenerações. Isso está sendo contínuo, ou seja, logo estaremos numa condição melhor. Né? Quando será isso? Difícil prever, porque isso depende muito do avanço, né, através do amor e do saber da humanidade, para que a gente possa transformar o planeta Terra num mundo melhor, onde nós possamos ter um maior equilíbrio, né, entre as questões materiais e as questões morais. Ainda estamos distante deste ponto, mas estamos avançando para este ponto. Outro ponto, o papel da doutrina dos espíritos. Né? Nós sabemos que a nossa doutrina trabalha muito essa questão de reviver na Terra os ensinos de Jesus para a libertação espiritual. O que nós estamos sempre trabalhando é que ainda existe uma diferença grande do que foi dito por Jesus há quase 2000 anos, né? Há mais de 2000 anos, e o que nós estamos vivendo. Mas nós temos como dever, né, todas as religiões, e nós aqui falando da doutrina espírita, de fato, né, estarmos cada vez mais próximos do que Jesus nos ensinou e de fato que estamos praticando. Esse é um ponto super importante, diminuir essa diferença, né? Porque ainda muitas vezes, né, falamos, mas não fazemos. Né? As nossas atitudes são diferentes, né, do que às vezes sentimos. Então, às vezes, precisamos trabalhar melhor isso, refletir se de fato o nosso comportamento está em linha, né, com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O entendimento do Evangelho de Jesus pode ser entendido de acordo com a elevação do Espírito. É um ponto que foi, né, colocado aqui. Óbvio, porque na medida que você vai ampliando o seu grau de compreensão, de conhecimento, as lições do Cristo vai sendo absorvidas. Então, se nós nos fecharmos e não queremos entender, de fato, né, teremos ali um avanço pequeno. Por quê? Porque não estamos abertos à mudança, não estamos abertos a um entendimento maior. Então, de acordo, se o espírito é mais elevado, ele consegue compreender mais. Se ele é menos elevado, ele vai compreender menos aquilo que Jesus nos deixou como ensinamento. Né? Desenvolvimento do saber e do amor, né? Fé raciocinada, libertação espiritual. Veja, nós temos que avançar nas duas frentes. Foi colocado aqui, né, que devemos avançar na moralidade, nas questões do amor e no saber também, para que a ignorância não nos tampe, né, os olhos nem os ouvidos e nós possamos enxergar de fato aquilo, né, de uma maneira raciocinada, de uma maneira, né, que a razão possa estar ao lado na nossa fé, da emoção. Né? Devolver ao mundo que aprendemos, generosidade em prol da fraternidade universal. Todos os mundos em que passamos, seja aqui no planeta Terra ou qualquer outro mundo, devemos devolver aquilo que aprendemos de bom para que possamos, né, aumentar a fraternidade universal, seja em qualquer planeta que estivermos. Porque nós não éramos ignorantes, né, fomos criados simples e ignorantes, tivemos a oportunidade nesses mundos, ou neste mundo aqui, de aprender e evoluir. Nada mais justo também de retribuirmos. Né? Então, aqueles que estão em condições mais evoluídas,
né, de fato, né, tem essa oportunidade de devolver aquilo que aprendeu em prol da fraternidade universal. Também um ponto super importante, né, não só nessa questão religiosa, mas principalmente como seres humanos, né, o quão é gostoso, o quão é bom você ser generoso para aqueles também que no momento que você precisou estendeu a mão e trouxe, né, ensinamento, lições importantes. Não existe somente a Terra que educa. São incontáveis os planetas que Deus nos proporciona em nossa escalada evolutiva, de acordo com as nossas necessidades espirituais. Ou seja, conforme formos avançando na nossa escalada evolutiva, novos mundos nos será proporcionado. Ainda nós estamos, né, neste planeta, que é o planeta Terra, mundo de provas e expiações, sendo trabalhado para o mundo de regeneração, onde nós teremos o sentimento do amor mais aflorado. Então todos os movimentos, todos os nossos comportamentos serão mais modificados nessa direção. Mas não é só o planeta Terra que nos educa, tem outros mundos mais avançados e menos avançados. Então nós temos que trabalhar para aperfeiçoar a nossa condição espiritual e buscarmos mundos mais avançados, né, de acordo também com as nossas necessidades evolutivas espirituais, ok? Uma lição super importante, trazendo um ponto, né, muito reflexivo, né? O planeta Terra educa, mas não é só o planeta Terra. Nós temos a oportunidade de avançarmos. Mas uma vez que estivermos aqui, devemos também devolver a ele aquilo que aprendemos de bom, para que a gente possa estar sempre com a visão da fraternidade universal. Ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.